Seguindo à frente. Então, a gente coloca isso daqui para quê? Para você fazer um print e ter isso aí com você. Está na hora da onça beber água? Errado, coloquei aqui ó, em vermelho para você observar. Olha só, outra que a gente observa. Ó. Apesar dele ganhar, não levou o troféu. Olha embaixo. A despeito de eu ensinar física, não dominam as fórmulas. Então não pode haver essas contrações aqui, ó. Por quê? Esses termos ele, onça e eu são sujeitos dos verbos posteriores aí, ó. De beber, ganhar, ensinar, respectivamente, tá? Então, por isso que não cabe. Aí, a gente tem a regrinha, qual é? Deve-se evitar a contração de preposição que inicia orações preposicionadas com o sujeito dela. Em construções como? E aí a gente coloca de acordo e ficou em azul para você perceber que essa é a forma correta. Então, como é que tem que ficar? Está na hora de a onça beber água, apesar de ele ganhar, não levou o troféu, a despeito de eu ensinar física, não domino as fórmulas, tá bom? Então, cuidado com isso, principalmente porque muita gente vacila na discursiva e perde grau mesmo, perde pontuação, tá legal? Vamos à frente. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou listar para você algumas preposições, vou falar sobre os valores semânticos e também sobre a função sintática. Por que eu coloquei aqui, ó, então valores morfossintático, morfossemântico sintático. Por quê? Eu vou falar do valor morfológico, que é a preposição. Eu vou falar da sintaxe porque vai iniciar um termo da oração, um objeto indireto, uma adjunta de nominal, um complemento nominal, uma adjunta adverbial, tá legal? E também vamos falar do valor semântico de quem? Daquelas preposições nocionais. Então, mas o que eu quero que você note aí é que você não tem que decorar, mas entender a estrutura. Poxa, realmente, essa construção aqui, poxa, eu entendi que realmente vale uma noção de causa. Poxa, realmente vale uma noção de consequência. É isso que você tem que fazer para estudar, tá legal? Então não vá decorar isso, tá ok? Vamos lá, acompanhando comigo. Então a gente tem os valores morfo, que é a preposição, sintático, são os termos da oração, se inicia um objeto indireto, um complemento nominal e assim por diante. Semânticos, são as preposições nocionais, quais são os valores dela. Vamos lá. Então vamos começar com a preposição a, beleza? Então você vai observar algumas coisas que são importantes aí para as provas, né? Normalmente a preposição a, ela vai introduzir o objeto indireto, é o normal, tá? Obedeço ao código, veja só que o verbo obedecer é transitivo indireto e ao código é objeto indireto, tá legal? Pode iniciar em cor verde aqui, ó, um complemento nominal, porque é um nome, né, que exige o complemento nominal. Tem obediência a quê? Ao código, isso aqui é um complemento nominal. Está vendo só? Beleza! A gente também pode iniciar a preposição a, pode iniciar uma adjunta adverbial aqui, ó. Morreu à fome, ou morreu de fome, é a mesma coisa, né? Por causa da fome. Beleza? Então eu tenho aqui o meu adjunto adverbial aqui, ó. E também pode fazer parte de uma locução verbal, e vai ligar, né, dois verbos. Comecei a almoçar. Então, ela vai fazer parte, normalmente, de locuções verbais acurativas, e ela tem uma relação temporal. Comecei a almoçar, quer dizer, no início, né? Estava no início daquela ação. Terminei de almoçar. Então, o de, por exemplo, vai marcar para a gente o final dessa ação. Tá legal? E a gente vai notar que normalmente vai fazer parte de locução verbal acurativa e também as modais, que mais à frente a gente vai falar também. Beleza? Acompanhando comigo, veja bem. Então, especificamente da preposição a, vamos aos valores nocionais dela. Quer dizer, aí a gente vai observar o sentido dela, tá? Então, olha só, a preposição pode ter um valor de causa ou motivo. Olha só, morrer à fome. Eu não posso trocar aqui a preposição a e colocar morrer por causa da fome, devido à fome, né? De fome, então tem valor de causa. Acordar aos gritos das crianças, quer dizer, por causa dos gritos das crianças. Então, tudo aquilo que a gente vai falando aqui, procure associar a uma outra preposição. E aí você não precisa ficar decorando. Vamos botar lá o seguinte,
Aquilo que causou um estranhamento, aquilo que, pô, isso aqui eu realmente não conseguiria chegar a isso não. Aí você anota. Mas aquilo que já é intuitivo, que você já sabe, não precisa ficar anotando, decorando, beleza? Acompanhando comigo. Olha o próximo. Ele voltar a pedido dos amigos. Olha só, por que os amigos pediram? Está vendo só? Então, a preposição aí com esse valor de causa. Mas ela pode também ter um valor conformativo, quer dizer, de acordo com, né? Então, olha só, conforme, ele puxou ao pai, do jeitinho do pai, né? Então, puxou ao pai. A preposição a marca essa noção de conformidade, é conforme o pai. Né? Olha a outra estrutura também que a gente já conhece, ela saiu a mãe, né? Saiu então conforme a mãe, ela age como a mãe age, tá vendo só? Então nesse caso a gente nota esse valor de conformidade aí. Acompanhando comigo, só anota aquilo que efetivamente soou estranho aos seus ouvidos, beleza? Isto é, que significa que a gente não está usando bastante, então é mais prático você anotar só aquilo que você não conhece, né? Olha só a próxima. Com valor de destino, e aí trabalha em correlação com a preposição de. E aí é interessantíssimo isso daí, tá? A gente, por exemplo, trabalha bastante na parte da crase com esse valor aí, tá? A preposição a marca um destino, e se vai marcar um destino, tem que haver uma preposição que vai marcar uma origem, marcando essa noção de intervalo entre um e outro aí. Beleza? Acompanhando aqui comigo, olha só. Então ela age em correlação com a preposição de, isto é, de São Paulo a origem, a Salvador, o destino. Daqui a Belo Horizonte. Então nós temos aqui a origem e aqui o destino. Tá ok? Então a preposição a marca essa noção de destino e ela trabalha em correlação com a preposição de muitas vezes. Tá ok? Beleza, vamos à frente. Vamos pegar, e logicamente, né, a preposição a não tem esse valor de destino somente com a preposição de, tá? Não é simplesmente isso não. Mas à frente eu coloco mais exemplos. Mas aqui é de maneira geral aquilo que a gente tem visto que vem caindo em prova, tá beleza? Cheguei a Brasília. Olha só o verbo chegar. Chegar a. E aí nesse caso é o destino, o lugar aonde eu cheguei. Está vendo só? Então nesse caso você já vai notar, opa, então transmite esse valor de destino e muitas vezes trabalha correlacionado com a preposição de, que marca a noção de origem. Aí sempre tem que observar a situação textual, beleza? O contexto. Vamos então observar aqui à frente. Vamos pegar aqui a preposição ante, cara. Sabe por quê? Porque a preposição ante algumas pessoas confundem um pouquinho, tá? Então, basicamente, a preposição ante, ela marca um posicionamento. Vamos lá. Só marca aquilo que for soar estranho, tá? Normalmente indica esse posicionamento. Olha só, pode ser uma noção de lugar. Olha só, transmitindo nesse caso, o sinônimo dele seria em frente a, perante. Olha só, a verdade está ante nossos olhos, diante de nossos olhos, em frente aos nossos olhos. Está vendo só? Então, nesse caso, você notou, opa, é um posicionamento de lugar. Ante, marcando esse posicionamento de lugar. Beleza? Acompanhando comigo. Pode também trabalhar na relação de causa e consequência, tá? Então, marcando a causa, isto é, em consequência de alguma coisa, tá? Diante de, ante os protestos, recuou da decisão. Então, primeiro houve os protestos e depois alguém recuou da decisão. Em consequência dos protestos, diante dos protestos, veja só que a gente tem um valor aqui de causa. Tá legal? Beleza. E aqui eu chamo a atenção, porque algumas pessoas vacilam na questão da regência. Veja bem aqui então o seguinte, ó. A preposição ante não admite outra preposição em seguida. Porque algumas pessoas colocam ante a isso, né? Ante a ela, pode? Não. Ante isso, ante ela, olha só, ante os protestos, ante nossos olhos. Então, toma muito cuidado. O mesmo acontece com o perante. Depois a gente vai voltar no perante, vou mostrar para você. Chorou perante ela e não perante a ela. Então, cuidado com o ante e perante. Não tem preposição a na sequência. Tá legal? Beleza. Pegando aqui a preposição até, que vai fazer uma diferença enorme lá no estudo da crase. O que vem a ser, então, a preposição até? Que valor ela transmite?
Até transmite um valor de limite. Quando eu falo assim, rapaz, eu cheguei até, é um limite. Pode ser um limite de esforço, pode ser um limite de lugar, de espaço, pode ser um limite de tempo. Né? Estudei até 9 horas da noite, marquei esse limite para mim. Não é? Beleza, acompanhando comigo. Então, até normalmente introduz uma adjunta adverbial e ele indica para a gente um limite, o término de um movimento, e acompanhando o substantivo com artigo, seja definido ou indefinido, ele admite ou não outra preposição, no caso a preposição a. E aqui sem decoreba, já sei, preposição até é aquela que admite a preposição a na sequência. Vamos tentar entender isso sem ter que decorar nada. Ô Terror, vem cá. Você falou que a preposição até marca um limite, não é? Isso, marca um limite. Tranquilo. Mas e se o verbo, que tiver lá antes da preposição até, ele normalmente exigir uma preposição a? Beleza. Então, se esse verbo que vem antes do até, normalmente exigir preposição a, você pode omitir a preposição a. Por quê? Porque o até já transmite essa ideia de limite. Ora, se há um limite, há também o destino. Concorda comigo? Então, se você quiser, é o autor. Se o autor quiser, ele pode omitir a preposição a. Mas ele pode também dar mais clareza, ele pode colocar mais ênfase, deixando a preposição a, que transmite o quê que a gente viu? Destino. Então, eu posso dizer o seguinte, acompanhem comigo. Caminharam até o estacionamento. Olha só, eu posso falar que caminharam a algum lugar, né? Destinados a algum lugar. E nesse caso, caminharam até o estacionamento, tá ok? Então, nesse caso, até o estacionamento é uma adjunta adverbial de lugar. Tá vendo só? Beleza. E o até marca um limite. Beleza. O verbo caminharam, ele transmite essa noção de uma atividade, né? De uma ação, um deslocamento a um destino. E aí eu posso, inclusive, falar, caminharam ao estacionamento, né? Em direção a ele, até esse destino. Então, a preposição a, ela vai transmitir um valor de destino. E a preposição até marca uma noção de limite. Como nós temos essas duas ideias, que basicamente vão mostrar o destino, se eu quiser, eu posso omitir a preposição a sem nenhum problema. Então, caminharam até o destino, caminharam até ao destino, caminharam até o estacionamento, caminharam até ao estacionamento. Ô, Terror, você falou nesse negócio aí de tal de crase. O que tem a ver crase? Tem artigo o, como é que vai ter crase? Acompanhando comigo. Se você, de repente, fizer o seguinte, ó. Ó, Terror, eu não quero falar que é no estacionamento, não, viu? Eu quero falar o seguinte, que eles caminharam, ó. Eles caminharam até a escola. Terror, eles caminharam até a escola. Tem crase ou não tem? Vamos observar o seguinte. Nós falamos, então, que caminharam normalmente rege preposição a, né? Nesse contexto aqui. Mas se eu já coloquei o limite, se eu quiser omitir a preposição a aqui, eu omito. A mesma coisa pode acontecer aqui, ó. Eu tenho o até. Se eu quiser deixar o a apenas como artigo de escola, sem problema nenhum. Caminharam até a escola. Essa é a mesma estrutura que nós usamos aqui, ó. Tá legal? Sem crase. Ah, Terror, mas eu quero enfatizar a ideia de destino aqui, ó. Beleza, quer enfatizar? Então você pode colocar como? Caminharam até... Opa! Caminharam até a escola. Beleza? Caminharam até a escola. Opa! Nesse caso aqui, o que aconteceu? Aqui nós colocamos a preposição a, ó. Nesse caso foi exigida pelo verbo e a preposição até admitiu, não foi? Aqui é a mesma coisa. Caminharam exigiu preposição a, mas a gente não omitiu, a gente deixou, porque a gente tem a preposição até que marca limite. Então, essa construção, ela é a mesma desta construção aqui, ó. Por isso, meus amigos, aqui a gente vai estudar na parte de crase, a gente sabe que isso aqui é uma crase facultativa. Opa, é uma crase facultativa. Beleza? É esse o motivo, porque a preposição até marca limite e a preposição a marca destino.
eu posso omitir o destino sem problema nenhum, tá legal? Em muitos casos, como esse mesmo, também eu posso tirar a preposição até, que marca esse limite aí. Caminharam ao destino, caminharam à escola. Eu posso colocar também, não tem nenhum problema não. Tá legal? Belezinha, acompanhando comigo, a gente tem mais algumas coisinhas importantes aqui da preposição até. Olha lá. Aqui eu quero fazer uma observação, tá? Que está explícita lá na gramática do Evanildo Bechara, que é uma gramática de pesquisa muito interessante, tá? Então a observação é a seguinte: não devemos confundir, né, essa preposição com a chamada palavra denotativa de inclusão. Aí, nesse caso, a palavra até, ela pode ser, então, a preposição, marcando esse limite, mas ela também tem um valor de inclusão, tá legal? E aí eu posso trocar pelas palavras inclusive, também, mesmo, ainda, tá? Olha só aqui embaixo, ó. Eu tenho a preposição até, aqui é a preposição mesmo, tá ok? E ela vai marcar um limite. Chegou até mim, ó. Chegou até mim e disse tudo. Belezinha, tranquilo, né? Ó, a preposição até, marcando aí essa noção de limite. E aí, ela vai admitir um pronome pessoal oblíquo, tônico, até mim. Porém, quando eu tenho a palavra denotativa de inclusão, ela vai exigir um pronome pessoal do caso reto. Ela já não vai admitir o oblíquo tônico. Olha só, eu não posso falar até mim, acreditei nele. Veja que eu é o pronome pessoal do caso reto porque nós temos o sujeito do verbo acreditar. Até eu acreditei nele. Já o até que marca o limite não vai preceder um sujeito. E aí, nesse caso, você vai observar que a palavra denotativa de inclusão, ela exige, né, o pronome pessoal do caso reto, tá ok? Não vai ser o caso de usar o pronome oblíquo. Muito cuidado com isso, tá bom? Para você observar. O que acontece? Normalmente, as bancas não cobram o nome, palavra denotativa de inclusão, né? Não faz isso. O que a banca faz? Ou ela coloca, até mim, acreditei nele. Tem jeito? Não. Já sabe, soa mal pra caramba, né? Ou então ela pede para você substituir o até pelo inclusive, né, por outras palavras denotativas de inclusão. E você vai verificar, vai fazer a troca, vai substituir e vai ler o período de novo, para verificar já intuitivamente se está correto. Tá ok? E aqui é importante você analisar, porque é cabível, isso pode cair numa prova. Tá? Acompanhando comigo? Vamos lá! Observando mais à frente, temos aí a palavra com, a preposição com. Ela pode introduzir um objeto indireto. Conversamos, quem conversa, conversa com alguém, está aí em azul, né? Conversamos com Joaquim, objeto indireto. Pode iniciar um complemento nominal, né? Nesse caso, sua atitude está em desacordo com o regulamento. Então, desacordo é um nome exigindo preposição com e seu complemento nominal. Também pode iniciar uma adjunta adverbial e muitas vezes vai ter o valor de modo. Agiu como? Agiu com calma. Tá legal? Beleza. Vimos o valor sintático, agora vamos à semântica. Olha lá. Veja os principais sentidos da preposição nocional. E aí eu volto aqui para você, tá? Pelo seguinte, terror, mas é muito valor semântico. Você não tem que decorar nada disso. Qual é o macete? Aquilo que você, pô, isso aqui eu já saco, pô, isso aqui eu uso bastante. A gente está vendo aqui vários exemplos que a gente já usa, né? Mas aquilo que você viu, pô, isso aqui é meio chatinho. Aí você faz um print dessa tela, deixa separado no seu computador, né? E aí, ou então no celular, e depois você vai analisar. Opa, realmente falou isso, falou aquilo, e assim por diante. Beleza? Acompanhando comigo, olha só. Veja agora os principais sentidos da preposição nocional com. Beleza? Olha lá. Pode ser uma causa. Assustar-se com o trovão. Ele se assustou por causa do trovão. Está vendo só? Ele ficou pobre com a inflação, isto é, por causa da inflação. Viu só? Então fica fácil você fazer essa substituição. Veja agora aqui a noção de companhia. Olha só, moçada. Eu estou na companhia de uma pessoa. Concorda comigo? Então a preposição com, na sequência é uma pessoa, tem essa relação de companhia. Tá bom? Olha lá. Ir ao cinema com alguém, com uma pessoa. Então é companhia. Regressar
com amigos, isto é, nesse caso, companhia. Estou na companhia de alguém, beleza? E existe o adjunto adverbial de companhia, tá? Certinho, vamos lá. Concessão. O que é a concessão? A noção de conceder. A gente, então, vai fazer algo que não é normal, né? Você vai fazer uma concessão para alguém. Aquilo que não é via de regra, beleza? Então, a gente entende como um contraste, tá ok? Uma noção contrastante. E aí você vai notar, opa, a preposição com o valor de contraste, de concessão, vamos analisar aqui esse exemplo. Olha lá. Com mais de 80 anos, ainda tem planos para o futuro. Então, seria natural, né, as pessoas fazerem vários planos acima de 80 anos, né, segundo o contexto aqui. Não seria normal, mas ele tem planos e planos para o futuro. Que ótimo, né? Então, mesmo com mais de 80 anos, ele ainda tem planos para o futuro. Que ótimo. Temos uma noção aqui de concessão, de contraste. Olha a noção de instrumento, é o objeto, né? Instrumento é um objeto que você vai utilizar para alguma coisa. Olha lá, ele abriu a porta com a chave, empregando um instrumento, tá legal? Empregando um instrumento, beleza. Note aqui embaixo a noção da matéria. Vinho se faz com uva. Aqui eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, ó, matéria, ó. Matéria tem uma noção aqui, ó, daquilo que é feito. A matéria é daquilo que é feito. Por exemplo, se eu pego de repente o meu copo, aqui, ó, tá? O meu copo. Então eu falo que o meu copo vamos botar aí, acho que copo não vai dar, né? Vamos lá, vou colocar na preposição de daqui a pouquinho, né? Copo de água, né? Copo de água quer dizer, eu tenho um conteúdo que é a água. Mas eu posso falar copo de vidro. Lá na preposição de eu vou falar. Copo de vidro é a matéria de que faz aqui esse copo. A mesma coisa a gente tem lá. A preposição com. Veja que ele marca matéria. Vinho se faz com uva. Vinho se faz com uva. Nesse caso, a matéria utilizada, a matéria-prima para fazer o vinho é a uva. Então nós temos a matéria aí. Está vendo só? Agora se eu falo, rapaz, me dá um copo com água. Então com água vai virar o que agora? Conteúdo. Tá legal? É aquilo que está dentro daquele copo, daquele objeto. Beleza? Acompanhando comigo aqui, olha só. Temos a noção de modo, andar como. A pergunta que é feita é essa. Ó. Andar como? Com cuidado. Tratar como? Com carinho. Né? Oposição, a gente vê muita galera jogando futebol aí. Rapaz, nós vamos jogar com os fulanos, né? Então, nesse caso, é a mesma coisa de contra. Você vai entender a oposição quando você subentender a ideia de contra. Um time com outro, um time contra o outro. Jogar com os ingleses, isto é, jogar contra os ingleses, logicamente. Eu posso, então, ter dupla interpretação aí. Rapaz, eu vou jogar com os ingleses. Eu posso fazer parte do time dos ingleses. Aí é diferente, né, da estrutura. Ah, não. Eu estou no time, né, dos brasileiros e nós vamos jogar com os ingleses. Ah, então é contra os ingleses. Beleza? Acompanhando comigo a noção de oposição. Referência, esse valor aí, ele fica meio distoante, né, daquilo que intuitivamente a gente já poderia saber. Mas interessante você observar. Com sua irmã aconteceu diferente, né? Então a referência que ele tem é a irmã de alguém. Então, com sua irmã aconteceu diferente. Então anota aí a referência que a gente usa pouco. Comigo sempre é assim. Então ele tomou como base ele mesmo. Comigo é assim, ok? Então você já vai também por eliminação dos demais valores aí da preposição com. Simultaneidade, veja só como ela é bem sugestiva. O povo canta com os soldados o hino nacional, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Eu posso entender aí a noção de companhia? Eu também posso entender a noção de companhia. Nós estamos aqui cantando na companhia dos soldados.
Nós cantamos com os soldados o hino nacional. Cabe numa boa. Aí vai depender da intenção comunicativa, né? Se isso cai, por exemplo, numa questão, nas alternativas, eu não posso ter companhia e simultaneidade ao mesmo tempo, né? Então, se coloca simultaneidade, a parte temporal, automaticamente tira a companhia. Justamente porque há a possibilidade, sim, de você interpretar os dois. Isso, moçada, vai acontecer direto. Muitas vezes, uma preposição tem um valor que também cabe o outro. Depende um pouco do contexto. Tá legal? Acompanhando comigo. Olha lá. Com o tempo, os frutos amadurecem. Então, olha só. Os frutos vão amadurecendo através do tempo, ó, com o tempo. Então, ao mesmo tempo que ele vai correndo, né, o tempo vai caminhando, vai correndo, a gente também tem que os frutos vão amadurecendo, beleza? Aí essa noção da simultaneidade, aqui eu até posso entender uma especificação a mais, mostrando uma proporcionalidade. Isso pode acontecer, beleza? Mas a gramática registra para a gente como simultaneidade. Acompanhando comigo, olha lá. Pegando mais uma, focando aqui. Sem você decorar, hein? Por favor. Olha lá, a noção do contra, né? Ó, preposição contra. Oposição, jogar contra os ingleses, agora deixando bem claro, né? É o time contrário, né? Lançar uma pedra contra alguém, então oposição, né? Remar contra a maré, depor contra alguém, ser contra o governo. Também pode notar, aí a gente pode observar, que esse contra nem sempre vai ser oposição. Eu posso mostrar o seguinte, ó, olhar contra o sol. Mas veja bem, o contra, ele carrega em si essa noção de oposição, alguma coisa assim, né, nesse sentido. Por quê? Ô Terror, eu posso falar que eu estou olhando para o sol, estou olhando aqui para a luz do estúdio agora, né? Estou olhando para o sol, né? Aí, nesse caso, se eu falo olhar para o sol, estou lá, né, focado, observando, não estou sentindo nada, nenhuma diferença. Mas se eu falo que eu olhei contra o sol, de maneira intuitiva, eu mostro para o leitor que aquilo ali pode incomodar um pouco. Olhar contra o sol, porque o sol é muito forte. A gente está olhando contra ele. Então a gente tem essa ideia, né, da direção marcada aqui e você subentende algo a mais. Tá legal? Mas a noção de direção, ela é preponderante. Acompanhando comigo, olha só. Número 3, proximidade ou contiguidade. Isto é, apertar alguém contra o peito. Cingir contra o coração a bandeira. Então, aproximar, né? Proximidade, puxar para si, tá? Contra o peito, beleza? Então, não é oposição, né? Estou afagando uma criança contra o meu peito, né? Para deixar a criança bem tranquila, né? Sobre um problema que aconteceu, por exemplo. Então, eu estou afagando a criança contra o meu peito, protegendo a criança. É a proximidade, ok? Ou contiguidade. Belezinha, tranquilo? A gente não tem que decorar nada, é só entender. É isso que é mais importante. Pegando então a preposição de, a gente usa bastante essa preposição de, né? Então nós temos lá, ela pode introduzir um objeto indireto. Nesse caso, quem precisa de alguma coisa. E aí nós temos aí o verbo precisar é transitivo indireto e de amor é nosso objeto indireto. Marcado em azul aí. O complemento nominal eu marquei em cor verde. Tenho certeza, e é certeza de alguma coisa. Então, de sua aprovação, completa o sentido do nome certeza. Também podemos ter a preposição de marcando uma noção de agente da passiva. A casa está rodeada de soldados. Isto é, os soldados rodeiam a casa. Então, note aí o valor agente aqui de soldados, tá legal? A preposição de com o valor de agente, beleza? A gente também pode ter essa preposição de iniciando um adjunto adnominal. Veja que a preposição de maneira geral, ela não tem função sintática. Ela tem valor semântico e ela inicia um termo da oração. Cuidado com isso, beleza? Então, nesse caso, ela pode preceder um adjunto adnominal. Pegue a xícara de café. Então, de café caracteriza xícara, beleza? Tranquilo, na nossa aula de sintaxe da oração, a gente fala justamente sobre a diferença de um complemento nominal para um adjunto adnominal. Coisa que a gente vê na sintaxe da oração, não agora, beleza? Ok, e embaixo,
eu tenho o adjunto adverbial. Ela morreu de fome. Lembra que a preposição a marcava um valor de causa, morrer à fome? A preposição de também tem o valor de causa, morreu de fome, tá ok? Por causa da fome, devido à fome.